vencer. Eles encaram novos desafios. Sobreviver numa ilha isolada em pleno Alasca é aventura para os fortes. Ilhados, 10h30 da noite, na sexta No Limite, do National Geographic. Confira nosso simulador de investimentos. Seja qual for seu estilo, conte com uma opção de investimento com a sua digital. Banco do Brasil Estilo, um banco com a sua digital. Hoje, o Peru quer convidar você a viver a verdadeira riqueza. A riqueza que fica guardada em seu interior. Bem-vindos ao Peru, o país mais rico do mundo. I thought you wanted Afghanistan. This is the war I got. What do you know about it? War. Ain't nothing out there like you think it is. Ain't no training gonna prepare you. There's no glory out there. No heroes. It's just death. Mas por que o capitão não manteve o navio a uma velocidade segura quando se aproximou do gelo? Devido a um fator que pode ter sido negligenciado. O Reino Unido estava no meio de uma greve de mineiros e o Titanic só tinha levado combustível suficiente para chegar a Nova York. O fogo já tinha queimado parte de sua reserva e perder o ritmo teria desperdiçado mais de seu escasso suprimento. Bem, se ele diminuísse a velocidade quando fosse acelerar novamente, aumentaria o consumo de carvão. E se tivesse escasso, ele acabaria. A dias de distância do seu destino, o Titanic não tinha as reservas de carvão para fazer nada mais além de manter a velocidade e seu trajeto. Isso faz sentido. Parece ser uma sequência lógica. Isso é algo relevante que afetou o desempenho do navio. Acho que você provocou outro incêndio nessa investigação. Quando J. Bruce May e o capitão Smith leram os alertas de gelo, a possibilidade de bater no iceberg parecia improvável. Enquanto o perigo de ficar sem combustível antes de chegar a Nova York era muito real. Bem, considere isso. Ele estava em sua viagem inaugural levando um bando de milionários a bordo, que tinham arranjos e ações para ver quando chegassem a Nova York. Não previam que iam bater no iceberg, mas sabiam que poderiam não chegar porque ficariam sem carvão. E isso seria um dano para o prestígio da White Star. Contra o risco maior de constrangimento, eles preferiram o risco menor de catástrofe. Eles jogaram com a sorte. Você poderia dizer isso. Sim. Às 11h40 da noite, no dia 14 de abril de 1912, a 640 quilômetros da costa de Newfoundland, o Titanic bateu no iceberg. O casco, possivelmente fragilizado por dentro pelo incêndio do carvão, foi perfurado. Mas as anteparas pareciam segurar firme, porque foram projetadas para evitar a entrada da água. E um navio de passageiros nas proximidades, o Carpathia, recebeu um pedido de socorro e não estava longe. Não havia razão para o Titanic não ter durado mais 1h30. O Carpathia teria alcançado ele e ninguém teria morrido. De acordo com uma testemunha ocular, após inspecionar os danos do gelo no casco, o arquiteto do navio, Thomas Andrews, estava totalmente confiante. Eu garanto a vocês que se as anteparas segurarem, ele não vai afundar. O que Thomas talvez não soubesse é que uma antepara essencial tinha sido gravemente danificada pelo fogo e encoberta. E agora, mergulhado nas transcrições do inquérito americano, Senna acredita ter encontrado o último evento que provocou o naufrágio repentino do navio. O inquérito americano foi brilhante, naquela onda de entusiasmo inicial, ao extrair algumas respostas-chaves.
Fred Barrett, sobrevivente e bombeiro-chefe, combateu o fogo do depósito de carvão e estava na sala da caldeira número 6 no momento em que o navio bateu no iceberg. Então você estava de serviço na noite do acidente? Sim, na caldeira 6. Houve uma batida e a água entrou direto pela lateral do navio. E aí eu pulei para a próxima caldeira, número 5. Conforme a água do mar inundava, ele se refugiou atrás da antepara deformada pelo fogo. Então, cerca de 2 horas após a colisão, Fred disse que a situação mudou drasticamente. Ele descreveu uma torrente de água atravessando a antepara danificada pelo fogo. Eu vi uma onda de espuma verde passando por entre as caldeiras. Pulei para a escada de incêndio. O bombeiro Fred Barrett conseguiu subir para o convés e entrar num bote salva-vidas na hora certa. Quando aquela parede de aço cede, nós temos um efeito dominó. E é essa falha crítica que dá vantagem ao oceano. Um estudo mostra que nesse exato momento o navio começou a afundar rapidamente. 30 minutos depois, o cronômetro na ponte estava sob as ondas. A prova do bombeiro Fred Barrett liga a submersão acelerada diretamente à falha da antepara danificada. Mas o fogo fez com que ela cedesse? E é essa a direção que temos que tomar. Preciso descobrir se o fogo pode ter tido um papel mais crucial na história do Titanic, algo que nunca imaginávamos. Trabalhando juntos, o cientista de incêndios, Dr. Guillermo Rain, e o metalúrgico Dr. Martin Strangwood simularam no computador o impacto do incêndio no depósito de carvão na estrutura do Titanic. Realizamos experimentos no meu laboratório na universidade. Então o que acontece com a antepara é que a parte quente se deforma. No modelo, a área azul do aço vai para frente e a área vermelha vai para trás. Então, você tem uma placa ondulada. É, você tem tipo uma onda na antepara. Isso pode, finalmente, explicar a marca escura nas fotos. A sombra de uma fileira de chapas do casco deformadas e explicar os danos na antepara. Essa parte fica para fora e essa para dentro. Nem o Dr. Rain, nem o Dr. Strangwood sabem das provas da testemunha ocular. Olha ali e ali. Mas, incrivelmente, sua simulação independente se correlaciona exatamente com o testemunho do bombeiro do Titanic, Fred Barrett. É totalmente incrível, senhores, porque isto aqui vai lhes dizer o que foi dito em 1912, exatamente nessa sessão da qual estamos falando. O fundo do compartimento estanque foi amassado para trás e a outra parte amassada para frente. Isso é precisamente o que nós prevíamos. A relação entre o relato da testemunha ocular e a simulação reforça sua precisão e as suas conclusões. O incêndio no depósito de carvão foi grande o bastante para chegar a quase 1000 graus Celsius. E essa temperatura teria tido um efeito catastrófico no aço da antepara, reduzindo sua integridade estrutural em 75%. Então, se você tem um acúmulo gradual de água, a pressão sobre o aço é alta o bastante para causar uma rachadura. E aí a fragilidade do aço faz com que a rachadura aumente de forma catastrófica. Nossa, passou por ela. Isso é incrível. Acho que essa nova teoria que foi elaborada é totalmente crível. Estou impressionado. Essa nova análise reescreve totalmente como o Titanic afundou. Deformada e fatalmente enfraquecida pelo fogo a 1/4 de sua força, a antepara não pôde resistir à pressão da água e cedeu, acelerando o naufrágio do navio. O fracasso da antepara danificada pelo fogo é central para a enorme perda de vidas no Titanic.
As anteparas eram a única razão de o Titanic ter tido poucos botes salva-vidas. Se elas tivessem se mantido, o navio poderia ter ficado à tona tempo suficiente para que todos pudessem ser levados para um navio de resgate. Em vez disso, 1.500 homens, mulheres e crianças mergulharam para a morte. O arquiteto-chefe Thomas Andrews e o capitão Edward Smith afundaram heroicamente com o navio. Desde então, eles levam a maior culpa pelo desastre. A importância crucial do incêndio foi mantida oculta, apesar de todas as provas disponíveis no inquérito em 1912. Senna acredita que é porque o presidente da White Star, J. Bruce May, que teve um lugar num bote salva-vidas, escondeu a verdade. Não culpo os bombeiros, nem os foguistas. Eles seguiram ordens. Há uma cultura de acobertamento na White Star Line. A White Star disse no inquérito americano que nenhum bombeiro tinha sobrevivido. Mas o intrépido presidente do inquérito americano, o senador William Alden Smith, descobriu que o bombeiro Fred Barrett ainda trabalhava para eles. Muito bom conhecê-lo, Barrett. No inquérito britânico, Lord Mersey, um patrono e palestrante-chave na guilda dos construtores de navio, não chamou os 57 bombeiros que sobreviveram à viagem. Quero fazer um brinde.